Olá, boa noite. Aqui quem fala é seu amigo Nazareno Brito e estamos para mais uma aula do nosso canal. Hoje é a aula de número 14. Hoje nós falaremos sobre matrizes, matriz em programação. E vamos dar uma olhada no que são matrizes, mas antes disso vamos incentivar a inscrição no canal. Vamos incentivar a você clicar lá no sino de notificações, a dar um like para ajudar o nosso canal. Então desde já agradeço a sua participação, a sua visualização e vamos para mais uma aula. Vamos deixar de enrolação nesse momento. Então aqui já está aberto aqui o nosso Portugal Studio e hoje nós falaremos um pouco sobre matrizes. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos dar uma olhada que são matrizes, nesse conceito. Eu já tenho uma imagem aqui que eu tinha baixado para mostrar para vocês aqui. Então aqui representa muito bem o que é uma matriz. Então basicamente uma matriz é uma tabela. O que é uma tabela? Uma tabela ela contém linhas e colunas. Assim como, por exemplo, nos vetores que nós falamos na aula anterior, na aula 13, o vetor é somente uma linha, ou seja, como se fosse apenas essa representação aqui, ó, do 0, 1, 2, 3, apenas em uma direção, apenas com uma dimensão. A matriz ela possui duas dimensões, ou seja, além de possuir a linha, ela possui as colunas. E nesse cruzamento de linhas e colunas é armazenado os valores. Então nós podemos dizer que a matriz é como se fosse uma variável bidimensional, pois ela acumula valores em duas dimensões. E toda coluna começa da coluna 0 e toda linha começa também da linha 0. Igualmente nos vetores, todos os vetores começaram com o índice 0. Ok? Então basicamente a diferença é que aumenta a dimensão em relação aos vetores. Okay? Então vamos para a prática, mas como é que nós criamos uma matriz e como é que nós acessamos? Essa aula de hoje falará sobre isso, ok? Então vamos para a aula, vamos minimizar aqui nesse momento, vamos abrir o nosso programa. Já tem um arquivo novo aqui que eu deixei pronto, eu vou fechar ele e vou abrir um novo aqui, arquivo novo. Parece que aqui está meio encavalado aqui, eu vou ajustar esse tamanho aqui de fonte, pronto, deu uma melhorada aqui, parece que estava meio que batendo no outro, né, aqui no texto. Então vamos iniciar. Como é que nós vamos declarar uma matriz, certo? Então vamos iniciar. Eu vou colocar aqui um comentário, criar matriz, né? E vai ser uma matriz, criar matriz de duas linhas e 3 colunas, ok? Nosso exemplo básico hoje vai ser criar uma matriz de duas linhas e 2 colunas, e além de criar nós temos que acessar esses valores, tá? Então vamos fazer. Então lembra que eu disse que uma matriz é igual a um vetor e os dois são iguais são semelhantes a uma variável. Então uma variável, um vetor, uma matriz tem um tipo, nesse caso aqui é tipo inteiro que eu vou declarar, tipo inteiro, e eu vou chamar essa matriz de matriz mesmo. Poderia colocar tabela, poderia qualquer outro valor. Eu que posso batizar esse nome, mas nesse caso, para ser mais prático para a nossa aula, eu vou chamar de matriz, ok? Então aqui eu vou preencher, vou abrir aqui o espaço. Aqui seria, da nossa matriz, seria a linha. O valor que ficar contido aqui dentro será o valor da linha. Quanto é a nossa linha? Nós estamos dizendo aqui em cima que vai ser duas linhas. Então aqui vai ser 2. O próximo item, né, que eu vou abrir aqui vai ser justamente Vai ser justamente a coluna. E são quantas colunas? São 3.
Então aqui no início da minha matriz eu já estou deixando bem claro que ela vai ser uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Eu poderia deixar isso vazio e deixar, por exemplo, para o usuário ou um sistema qualquer preencher esses valores. Mas nesse caso eu já vou deixar preenchido, tá? E agora na frente eu vou declarar que valores são esses que eu vou colocar. Eu vou abrir chaves aqui, fechar essas chaves, colocar o cursor aqui dentro, dar um Enter, ok? E o que eu vou fazer agora aqui dentro, eu vou estar, colocar mais para cá, aqui dentro eu vou estar colocando o valor, os valores da minha tabela. Vou colocar mais uma chave, ó. Vamos começar colocando os valores. Vou colocar 1, 2, vamos colocar 3, certo? Fechar essa primeira linha. Então nós já temos a primeira linha. Para o sistema entender que eu vou criar outra linha, eu vou dar mais uma vírgula, dar um Enter, abrir chaves, vou colocar outro valor, 4,56, fechamento. Então aqui, ó, acabei de declarar como é que vai se formar aqui, ó, a minha matriz. A minha matriz é uma tabela de 2 linhas por 3 colunas e aqui estão os valores, ó. Coluna 0, 1 e 4, coluna 1, 2 e 5, coluna 2, 3 e 6, linha 0, 1, 2 e 3 e linha 1, 4, 5 e 6. Acredito que tenha até aqui ficado bem claro. Mas como é que nós iremos acessar essa matriz? Então nós teremos que criar um laço de repetição para poder acessar essa matriz, ok? Então aqui fora, né? Entenda que aqui, ó, nós temos a declaração da nossa matriz, aqui a função principal, e fora aqui da nossa matriz nós vamos criar um outro comando. Nós vamos criar um para, ok? Eu vou até colocar aqui uma nota, mostrar os elementos da matriz, e aqui eu vou colocar para o nosso comando, abre e fecha aqui o parâmetro que eu vou colocar aqui dentro. Eu vou começar listando a nossa linha. Vamos começar listando a nossa linha e depois listando a nossa coluna. E já vamos entender como é que começa isso. Vamos fazer o da linha. Então eu vou colocar uma variável do tipo inteiro, que vai se chamar linha, ok? Que vai receber inicialmente o valor 0. Ponto e vírgula para colocar o outro parâmetro. E esta linha, ela vai ser, enquanto ela for menor que 2, que é o valor da nossa coluna, enquanto a linha, que é o valor da nossa linha, são 2 linhas, enquanto essa linha for menor que 2, vamos separar, ela vai incrementar ela mesma, linha mais, significa, vai incrementar uma unidade. É como se a cada laço desse para, né, que seriam aqui pelo menos 2, ela vai aumentar um valor. Ela vai iniciar com 0, mas no final ela tem que fechar com 2, porque são 2 linhas, ok? Deixei isso bem claro aqui. Agora nós vamos abrir chaves, né? E fechar essas chaves. Aqui dentro nós vamos colocar um outro para. Esse primeiro para é para listar as nossas linhas. Agora vamos colocar um outro para listar as colunas, ok? Então para, abre, fecha. Vai ser a mesma coisa daqui. Eu vou até copiar isso aqui, ó, tudo. Vai ser a mesma coisa. Ctrl C, vou colocar aqui, Ctrl V. Só que em vez de linha, aqui vai ser coluna. Vai começar com 0 e coluna. E quando for menor que 3, ó, porque nós temos 3 colunas.
coluna mais. Eu vou colocar aqui. Coluna. Certo? E dentro desse para, eu vou colocar um parâmetro também. Abre. E eu vou colocar o dar um enter aqui, ó, e fecha. Então dentro desse para eu vou colocar um comando escreva. Escreva. Vou abrir aqui o nosso escreva, vou abrir e fechar, certo? E aqui dentro eu vou colocar uma string, que eu vou dar abertura aqui, ó, no nosso vetor, tá? Ele vai imprimir este símbolo na tela, né? Eu declaro isso como string. E depois desse símbolo ele vai imprimir a matriz. Aqui da matriz ele vai imprimir a linha. Ok, vamos fechar. E depois ele vai imprimir quem? A coluna. Vamos fechar. Vou colocar uma vírgula para separar e uma string. O nosso fechamento que eu quero imprimir. Tá? Ele vai executar exatamente isso aqui, ó. Escreva, vai imprimir na tela a nossa abertura, vírgula do que? Da matriz, vai exibir a linha e vai exibir a coluna a cada laço de repetição. Nesse caso aqui, ó, nós teremos quantos laços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Enquanto esse para externo ele dará 2 laços, esse para interno ele dará 3 laços. 2 laços para varrer linhas e mais 3 laços para varrer colunas. No final é como se nós estivéssemos multiplicando aqui 2 por 3, que vai dar o 6. Vamos executar esse comando para ver como funciona. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele listou como se fosse um vetor, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que ele mostre como se fosse uma tabela. O que está faltando aqui? Está faltando uma quebra de linha, ok? Então eu vou colocar aqui, depois desse segundo para, vou colocar a quebra de linha, tá? Vou colocar aqui um escreva. Abre e fecha aqui nosso parâmetro, coloca aqui a nossa string e aqui, né, barra, contra barra n, para ele fazer uma quebra de linha. Vamos verificar como é que vai ser agora. Pronto, agora sim, ó. Ele deu uma quebra de linha a cada laço da coluna, que é isso, a cada laço da linha. Lembra que ele está aqui fora, ó. Ele está dentro do primeiro para e está fora do segundo para. O que iria acontecer se eu colocasse essa quebra de linha aqui dentro, por exemplo? Vamos verificar. Ó, ele ia quebrar todas as colunas, tudo que tivesse aqui dentro de coluna, mas não é isso. Então vamos voltar ele para a posição e vamos refazer de novo. Agora sim, ó, ficou nossa matriz feita perfeitamente. Então nessa aula nós acabamos de ver como escrever uma matriz e como ler esta matriz, né? Na próxima aula nós iremos verificar como criar como colocar o usuário para criar uma matriz e quais as funcionalidades delas básicas, no que podemos usar a matriz, né? Assim, de forma prática, para que serve isso, tá? Nós vamos criar um exemplo bem prático na próxima aula. Mas antes de fechar esta aula, vamos fazer um passo a passo só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Eu vou aqui, ó, mais um, ó, perceba que já foi pro para, entrou no ato de repetição. Ele só vai voltar para o para de fora quando esse para de dentro terminar, ó. Tá vendo? Percebe, ó, que ele fechou. Agora ele vai voltar para o de fora. Terminamos. Mais uma vez. Primeira linha, lê a matriz. Segunda linha, já leu toda essa matriz, já pulou aqui para o para.
Mais um clique, ele acessou o para interno, leu o para da linha, agora está lendo o para da coluna. Agora vai imprimir o comando escreva mais uma vez, ou seja, repetiu um laço e fez a primeira leitura. Aqui, ó, é do 1. Mais um clique, ó, mais um laço, que é do 2, porque enquanto coluna for menor que 3, ele está repetindo esse para. Mais um, agora chegamos 1, 2 e 3, ou seja, já é igual a 3. Mais um, ou seja, já passou, ele vai verificar de novo e já vai ser maior que 3. O que vai acontecer? Ó, ele vai ver mais um aqui, 4, 5, 6, quebrou ali, agora ele aqui já quebrou a linha e agora ele sai do laço. Então perceba que ele repete o laço do para externo 2 vezes e repete o laço do para interno 3 vezes, para assim completar a leitura de toda a nossa matriz. Tá bem? Mais uma vez, se gostou da nossa aula, está gostando da nossa iniciativa, apoie nosso canal, se inscreva, dê o like, clique no sino de notificações, ok? E um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.